Atos capítulo de número 9, e depois nós vamos ler mais alguns versículos para frente um pouquinho, e nós vamos falar um pouco nesta noite a respeito da chamada de Deus. Capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 15, que diz assim, sentado mesmo como os irmãos estão: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Capítulo de número 13, versículo de número 2, diz assim o texto: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, depois de jejuarem e orarem, puseram as mãos sobre eles e os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Queridos irmãos, bem uns 10 minutinhos aí nós vamos meditar para não atrasar os irmãos. Hoje, um dia de semana, eu agradeço a presença de todos, a igreja reunida aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor. Capítulo 9, nós vimos Deus chamando Paulo. Capítulo de número 9, nós vimos ele indo a um lugar, de repente é interrompido a sua viagem, e ele tem um encontro com o Senhor, um encontro que marcaria a sua história, marcaria a sua vida. A Bíblia diz que ele questionou, quando ele é interrompida a sua viagem, diz a Bíblia que ele ouve, e as pessoas que estavam ali também ouviram e viram uma manifestação divina na estrada, no caminho aonde ia para Damasco. E diz a Bíblia que Paulo, ou Saulo ainda, questiona aquela voz, questiona aquele encontro, e diz para a voz, ou para aquela pessoa que lhe questionava, que lhe interrompia a viagem, perguntando: quem eres? O que o Senhor quer de mim? Em outras palavras ele disse. E Jesus então fala com Saulo, caído, moribundo, cego. Diz a Bíblia que o Senhor diz para ele: eu sou Cristo a quem tu persegue. Queridos, ele estava indo para um culto, ou para uma igreja, ou para uma reunião de crentes, para destruir, para desmanchar com o culto. E é interrompida a sua viagem, porque o dono da igreja lhe impediu que ele chegasse lá, para maltratar, para judiar daquelas pessoas que estavam adorando o nome do Senhor. Ele mesmo já estava, há poucos dias ele esteve na morte de Estevão. Há poucos dias ele, quem sabe, mandou matar e apedrejar Estevão, e agora ele é interrompido pelo próprio Cristo, que se declara dono da igreja e diz para ele: eu sou o Cristo a quem tu está perseguindo. Capítulo de número 9, o versículo 15, o Senhor fala com Ananias no versículo 11, 12, 13. No versículo 11 o Senhor fala com Ananias, um crente, e diz: vai lá na rua direita, e lá eu vou te mostrar um homem chamado Saulo de Tarso, e tu vai orar por ele, tu vai abençoar a vida dele. E diz a Bíblia que Ananias, conhecendo a fama de Saulo, questionou o Senhor. Quem sabe ele disse: mas Senhor, este aí é o maior perseguidor da tua igreja. E a Bíblia diz que então o Senhor disse no versículo 15 para Ananias: vai lá, faz o que eu estou te mandando, e esse tal de Saulo vai ver o que é ser um escolhido, o que é
padecer pelo meu nome, o que é ser um crente chamado por mim. Ele vai entender o chamado que eu tenho na vida dele. Vai lá, e diz a Bíblia no versículo 17, que quando Ananias então chegou no lugar onde estava Paulo, ou Saulo ainda, moribundo, um homem valente, um homem poderoso, um homem de autoridade, estava ali sem enxergar, moribundo, sem saber o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo. Diz a Bíblia que quando Ananias ora por Saulo e impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo, aquela cegueira foi embora, as escamas que lhe cobriam a visão caíram por terra, e diz o texto que então ele voltou a ver. E no versículo 19, aqui tem uma palavra que eu gosto muito: depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Ou no versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Um homem que há pouco estava indo para desmanchar um culto, tem um encontro com o Senhor, e agora está sendo marcado a sua vida, a sua trajetória, batizado no Espírito Santo, mudou toda a sua vida, e ele começa a partir dali uma nova vida em Cristo. E lá no capítulo 13, ele está pronto para ir para a obra missionária, e mais uma vez há uma manifestação divina num culto, numa reunião, e enquanto eles oravam e se consagravam, o Espírito Santo falou no meio da igreja. Lá no capítulo 13, versículo 2, diz que enquanto eles serviam ao Senhor, enquanto eles jejuavam, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. E então, depois de jejuar e orar, puseram as mãos sobre ele e despediram eles para uma obra. E então eles foram enviados pelo Espírito Santo e começaram ali uma viagem missionária. Aleluia, glória a Deus. Este é o Deus que dirige a igreja, este é o Senhor que conduz a sua obra, este é o Deus que está disposto, aleluia, a pelejar pela sua igreja, porque Ele pagou um preço por ela. Ele pagou um preço por ela, e quando Ele pagou este preço, Ele não perguntou, Ele não questionou o seu pai, dizendo: em que condições eu vou encontrar esta igreja, de que maneira eu vou encontrar ela. Porque quando você compra alguma coisa, você primeiro quer ver o produto que você está comprando, quer ver se ele é bom, quer ver se ele vale a pena, se vai dar resultado, vai dar lucro. Ele não questionou nada disso. Enquanto em algum momento ele estava querendo questionar com o pai, ele logo pensou em mim e você, e ele disse assim: pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando por algum momento ele pensou e disse: pai, será que é possível passar de mim esse sofrimento? Ele então pensa na igreja, ele pensa no projeto que o seu pai tinha feito, e ele diz: pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. E aqui diz o texto que então eles foram enviados a uma viagem missionária. E aí começa os desafios de Paulo, agora transformado, cheio do Espírito Santo. Ele tem alguns naufrágios, ele tem alguns açoites, ele tem algumas prisões, ele tem alguns momentos de constrangimento, ele passa algumas necessidades. Mas lá em Filipenses 4, ele diz: eu aprendi a passar por todas estas coisas, eu aprendi a passar por tudo isso. Eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é estar bem, eu sei o que é estar mal. E no capítulo 4 e 13 de Filipenses ele disse: porque eu posso todas as coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece, ou em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite.
Guarde esta palavra no seu coração, guarde esta palavra na sua vida nesta noite, leve ela para a sua vida, para o seu dia a dia. Seja conduzido pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, receba do Senhor a cada dia a unção necessária para você caminhar um pouco mais na presença dEle, e você vai ver a mão do Senhor estendida, te abençoando, te dando vitória e abençoando também o trabalho que tu está realizando na obra do Senhor. Amém?